Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você tudo a respeito de futebol na palma da sua mão. No aplicativo do OneFootball você pode acompanhar os melhores momentos de cada partida do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, em vídeos de alta definição. Você sabe os resultados, classificação, notícias, você recebe em tempo real. Então baixe já o OneFootball, o link está aqui na descrição desse vídeo e é gratuito, né? O melhor de tudo, é gratuito. Galera, vamos lá. O pessoal mandou algumas mensagens, mas de qualquer forma a gente já ia acompanhar, né? Já íamos ver, é bom que a gente fala sobre a entrevista, né, exclusiva que o Dorival fez aos rapazes lá do podcast, do Charla Podcast, né? Então, tem há pouquíssimo tempo, acabei de assistir a entrevista toda dele. Separei alguns tópicos aqui, até, né, eles falaram sobre bastante temas, né? Pedro e Gabigol juntos, o jogo ter 60 minutos de bola rolando, né? O Dorival acha interessante, porque passou também pelo tema, né, daquele jogo do Ceará, que praticamente a bola não rolava mais, então ele achou interessante. Falou do Vidal, Arrascaeta, Diego Alves, né? Esse imbróglio passado dele com o Diego Alves, do momento do Rodinei, do gol do Pedro, né, daquele belo gol que ele faz contra o Atlético Paranaense. Ele até cita, na minha opinião, ali é um certo amadorismo, né, porque o Flamengo tem a imagem que o Pedro no dia anterior fez um gol muito semelhante. O Flamengo ainda não utilizou essa imagem, poderia ter, né, até para mostrar, né, a repetição do treino no jogo, né, valorizaria ainda mais o trabalho. Até o Dorival falar, depois bota lá nas mídias, né, pô, já deveriam ter feito isso. E aí fala sobre poupar, não poupar, e cita o que? Parada do Cabanhas. Ali eu acho que meio que não tem, enfim, tem meio que nada a ver não. Mas tem algumas coisas legais aqui que inclusive eu separei da fala pra gente comentar sobre. Foi uma entrevista feita no Ninho, né? Então o Dorival tava em casa. De qualquer forma, os rapazes lá que trabalham, né? O âncora, o Cantarelli, o comentarista, deixam eles bem à vontade, né? Os convidados. Então ele tava bem à vontade, o Dorival, não é à toa que passaram por vários desses temas. Pedi só pra você deixar o seu like, né? Pô, o amigo pediu pra fazer o vídeo, estamos fazendo. Então, pô, dá aquele like aí que é importante, né? Deixa a sua curtida, que é muito importante. Se inscreva no canal, amigo rubro-negro, que ainda não tá inscrito por aqui. Aperta o botão vermelho aí de inscrever-se. Tamo junto. Muito obrigado aí pela força. Muito obrigado por esse apoio. Seja bem-vindo e a gente vai falando aqui, né? Notícias, informações, análise tática e opinião sobre o nosso Flamengo, né? Então vamos lá. Começando aqui, ó, abrindo aspas. O Dorival, ele é perguntado, né, sobre esse tal do simples, né? De fazer o simples, que não é simples, né, cara? A gente sabe que não é simples. Mas aí o Dorival fala sobre isso, bom que ele fala sobre o momento que ele pega o Flamengo do Paulo Souza, essa herança ruim que ele pega, e aí ele fala um pouquinho do trabalho. Então é interessante, né? Abre aspas. Eu tive uma certeza muito grande do que vinha acontecendo, né? Se referindo aos resultados ruins com o Paulo Souza. Talvez fosse como, graças a Deus, acabou se confirmando, apenas um momento. De repente, nós poderíamos, de uma forma ou de outra, ajudando a resgatar. Primeiro, a confiança de um time. Esse é o principal. Segundo, que eles aceitassem aquilo que seria proposto, taticamente falando. E o principal, que existisse uma mudança comportamental de todo o grupo. Não é simples. Tá vendo como não é simples? Mudança comportamental de todo o grupo. Aquele grupo a herança que ele pega é um grupo absolutamente desestimulado, desmotivado e assim, indiferente aos resultados ruins, em detrimento do profissional que estava na beira do campo. Havia uma condição clara que os jogadores não estavam gostando, e assim, se o Flamengo estava perdendo, ou se estava empatando, ou se estava ganhando, para eles pouco importava. Então essa questão comportamental, né, é muito importante. Esse trecho é muito importante, né? Eles aceitassem aquilo que seria exposto taticamente falando. Isso é muito difícil, essa tarefa do treinador. Por isso que a gente fala que não é fácil, porque o jogador não aceita. Tem vezes que o jogador não aceita e aí não adianta, cara. Você vai estar dando murro a ponto de faca e esse cara, eles vão te derrubar, né? Porque é um treinador que tem que convencer 30 homens, né? É o treinador que tem que convencer um grupo de jogadores, ou é o treinador que tem que convencer um grupo de jogadores que tem muita influência dentro do elenco, porque esse elenco, se você conseguir convencer eles, é o suficiente para que eles ajudem ao convencimento de todo o grupo. Então, assim, ele é complicado, né? Porque a gente entra num mundo muito da fantasia, né? Eu acho que tem muita gente que entra no mundo da fantasia, achando que os 30 jogadores estão ali em prol de vestir o manto, em prol de ser campeões e que nada afeta individualmente eles. Muito pelo contrário, né? Eles estão ali, né, dispostos também aos interesses pessoais, aos interesses individuais, e que muitas vezes, por consequência, quando você consegue engajá-los, aí sim eles pensam no interesse coletivo, eles pensam no outro, eles pensam no próximo. Mas no início é pensar em si. Então, essa questão do Dorival, né, que é falar... O Dorival, como treinador até experiente, fala, né? Essa aceitação. O treinador precisa ser aceitado.
Se ele for rejeitado, não vai dar certo. Então, isso não é fácil, por isso que a gente fala que não é não tão simples assim, e por isso que às vezes tem que passar por alguns pedágios. Porque esses pedágios que ajudam o período da aceitação, né? Então é muito importante, falando de pedágio, ele fala sobre o Diego, né? E aí, cara, nessa parte aqui que ele fala do Diego, ela me lembra muito um vídeo que a gente trouxe, eu até conferi antes de gravar aqui no canal, a gente gravou esse vídeo em 29 de agosto ou 30 de agosto, e o tema do vídeo era: o Diego merece respeito, mas isto não significa a titularidade. Cara, passa muito pelo que o Dorival falou, porque vem uma onda gigante, né? Que colocar Diego no banco é desrespeito, não utilizar o Diego é um desrespeito, é ídolo, é gratidão. Aquilo tudo, né, que a gente já sabe, mas enfim. E aí o Dorival fala sobre, cara, e passa muito por isso, que é, abre aspas, o Diego, enquanto estiver dentro do Flamengo, enquanto eu mereça a confiança da diretoria e do torcedor, o Diego vai ser respeitado, assim como todo e qualquer atleta que aqui esteja. Cara, o que dá a entender que ele vai ser respeitado quer dizer o quê? Que ele não vai ser escanteado. Pô, mas isso aí, sinceramente. Então, assim, me parece... Então, se não der aqueles minutinhos pro Diego, ele tá sendo respeitado. Se girar todo o elenco, girar no sentido que eu falo rotação do elenco, não tô falando de normalmente sobre o jogador, e não colocar o Diego, é porque então tá desrespeitando. Então, assim, aí já entra pra um caráter, porra, esquisito, né? Inclusive, o que o Dorival fala, né, da questão profissional do Diego, a gente sabe que é um cara que chega, né, no treinamento, um cara que se dedica, um cara profissional, isso tudo a gente já sabe. Me parece que o técnico, ele fica meio que constrangido, né, não seria barrar, em não dar tantas oportunidades pra esse cara, né, o técnico, porque ele não tem o respaldo da diretoria. Então esse mesmo constrangimento que passa pelo Dorival, que passa por todos os técnicos anteriormente, que colocavam o Diego rotineiramente, passa porque vem lá de cima, né? Porque a gente sabe que não tem um respaldo suficiente para fazer tais escolhas. O Flamengo meio que ele tá constrangido e ele tem uma relação umbilical com alguns jogadores, um certo constrangimento, né? Ele não dá nenhum motivo tático ou técnico. E é isso que preocupa. Ele dá por uma questão um pouco mais comportamental, meio que fosse, em aspas, uma premiação. O Dorival, ele inclusive assume que ele não vive um bom momento, mas esse bom momento já tá há um tempão, então assim, não é mais uma fase, né? Uma trilogia, mas dá argumentos comportamentais. E aí, se tu for dar argumentos comportamentais, você tem que dar para todos os jogadores que têm um bom comportamento, mas talvez não estejam passando por um bom momento. Todos. Porque já que a avaliação, senão você vai estar privilegiando, né? Então, se você está pensando então numa isonomia de gestão, então qualquer jogador que tenha um comportamento muito bom, você tem que dar chance, não importa se ele estiver bem ou mal tecnicamente, né? Isso acaba preocupando, mas não é nenhuma novidade, a gente vê esse comportamento, né? Essas escolhas, passa muito pela influência e, na minha opinião, a questão até do Diego passa muito pela aceitação, enfim, aquilo que a gente já falou anteriormente. E ele fala por uma questão tática, né? Eles acabam passando por uma questão tática, e aí engloba ali um pouco da participação, né, do Rodinei, do lateral direito e tal. O Dorival, ele fala aqui um pouquinho sobre o Felipe Luiz, aí fala um pouquinho sobre essa recomposição, não concordo com tudo aqui, vamos passar, abre aspas, o Felipe Luiz é um jogador que vem muito mais por dentro do que por fora, não tem necessidade dele apoiar pelo lado, ao contrário, com isso, nosso time se torna mais consistente, porque ora Felipe Luiz por dentro, ora Rodinei por dentro, nós temos sempre um lateral compondo ali pelo menos 3 homens de contenção, juntamente com os volantes. Isso fortaleceu o nosso time. Beleza, eu concordo parcialmente porque isso é verdade, né? Conforme vai por dentro, ele faz ali a composição com os 3, né? Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. Quando a gente pega do time do Flamengo, time titular, né? Esse time das Copas, e ele faz ali a composição, que ajuda, beleza. Essa questão aqui de falar que o Felipe Luiz não tem necessidade, eu acho errado, mentira. Não é que não tem necessidade, é que ele não consegue mais. Né? O Felipe Luiz, até por característica, ele não consegue dar aquele apoio aberto pelo lado, aquele apoio de ultrapassagem, aquele apoio espetado. Se tivesse essa necessidade, o Flamengo estaria perdido, porque ele não conseguiria dar isso pro time. Ele já é um lateral que trabalha por dentro há muito tempo, mas há muito tempo. Então eu acho que é mais aqui uma questão de o Dorival adaptou o time a algumas restrições e algumas potências individuais dos jogadores, aquilo que os jogadores conseguem, por isso que o trabalho acaba se tornando um trabalho muito bom, um trabalho com resultado rápido,
porque aquilo que o jogador consegue fazer, ele potencializa, aquilo que o jogador não consegue fazer, que no caso eu acho que não passa por necessidade, passa por não conseguir, ele não exige do jogador. Né? Então aí vem, né, uma certa conivência com essa limitação de cada atleta, e aí houve ali um equilíbrio, houve ali, né, uma adaptação. Isso é o trabalho do treinador perfeito. Agora, não ter a necessidade, na minha opinião, é até uma mentira. Diversas vezes o Flamengo precisa de ter aquele jogo aberto pelo lado e ele não tem com ninguém. Porque quem trabalha aberto pelo lado esquerdo é o Pedro fecha pra dentro da área, faz movimento de centroavante. O Arrascaeta aberto pelo lado esquerdo não funcionou, como até mesmo o Dorival tentou fazer. Então o Arrascaeta também traz por dentro. E aí, por várias vezes, a gente vê que o time titular do Flamengo não ataca pelo lado esquerdo. Não à toa que pelo lado direito que tem as ultrapassagens, que tem as movimentações, que tem um circuito com o Gabigol, Everton Ribeiro e o Rodinei, que o Rodinei vai até a ponta, vai até a linha de fundo, que raramente acontece pelo lado esquerdo. Então eu acho que ele ali tentou dar uma amenizada, mas passa por uma limitação individual, mas que isso, inclusive isso o ajuda. Porque quando o Rodinei tá lá passando, o Felipe Luiz, por não precisar e não estar tão aberto, ele já está fechando, então muitas vezes, como ele fala, já tá junto com essa linha com 3 jogadores, faz ali os vigias defensivos, né? Numa perspectiva, o Flamengo pode ali perder a bola numa questão de transição, de organização defensiva. Eu acho que passa também um pouco por isso. Eu acho que, no geral, é uma entrevista, né, que o Dorival acaba passando por vários temas, não se aprofunda em muitos desses. Pequena, né, um pouquinho menos de 1 hora, quase ali 1 hora, 50 e poucos minutos, mas bacana para ele falar algumas coisas. Entre essas, verbaliza aquele óbvio, né, que muitas pessoas... Mas é cansativo. Porque muitas pessoas têm resistência de querer enxergar o óbvio, né? Entre essas, a questão da liderança, das escolhas, em detrimento de alguns jogadores, entre esses personagens principal, que é o Diego, né? Então acho que foi importante, apesar dele não ter sido tão explícito como que para algumas pessoas é necessário que seja, mas já tá no entre linhas, né? Algumas justificativas, algumas observações. Beleza, galera? Então tá aí. Vídeo pra gente falando então dessa entrevista que o Dorival Júnior concedeu ao Charla Podcast que você encontra até aqui no YouTube, não é isso? Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.